Presença, Senhor, está aqui, Senhor, teu servo, meu Deus, eu faço o Senhor bem guardado, bem sustentado, meu Deus. Ele vem aqui essa noite, Senhor, sendo boca do Senhor, para falar com a tua igreja, Pai, estando junto para ouvir a tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor, dia o último dia dessa campanha, viver de novo, meu Deus, Pai. Traga renovo nessa casa, Pai, traga renovo em cada coração, meu Deus, fala conosco, Senhor. Derrama da tua graça aqui nessa noite, Pai. Aleluia, opera milagre, maravilhas, cura, renovo, Senhor, da tua parte, meu Deus. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Cumprimento a todos capazes do Senhor Jesus. Aleluia. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a palavra de Deus no tema desta campanha, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Enquanto você procura segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o verso 17, eu quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade que Ele me deu de estar com os irmãos nesta noite para o encerramento desta campanha, cujo tema é Vivendo o Novo de Deus. Também quero louvar a vida do pastor Davi, louvar ao Senhor Deus Todo-Poderoso pela vida. Senhor, aleluia. Também quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, nossos irmãos, pastores, pastor Miguel, nos recebe sempre muito bem, todo o corpo de obreiros. Também quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a diaconisa Catiane, que é a minha guia. Quando a gente sai para ministrar, ela fala que ela é a guia. Ela desliga a vozinha do GPS e ela fala, eu que sou a guia. Só que hoje não deu muito certo. Hoje nem eu e nem ela lembrou do GPS. A gente só foi lembrar chegando em Mariluz. A gente teve que parar numa pizzaria para pegar o Wi-Fi e conseguirmos chegar aqui. Mas o Senhor até aqui nos ajudou e chegamos para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quem encontrou, diga, eu leio a Bíblia. Quem ainda não encontrou, diga, eu preciso ler mais a Bíblia. Eita glória. Diz assim o texto: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu ouvi alguns irmãos aí lendo, então vamos ler mais uma vez, todos juntos, em alto e bom som. 1, 2, 3. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se assente glorificando o nome de Jesus. O autor da carta aos Coríntios é o apóstolo Paulo. E quando nós olhamos para este versículo, o Senhor ministrava ao meu coração que ninguém melhor do que o próprio escritor da carta para nós seguirmos o exemplo e vermos que este homem é um homem que viveu coisas novas da parte de Deus, um homem que foi transformado por Deus. Quando nós vamos no Antigo Testamento e vemos que Elias estava para ser levado ao céu em uma carruagem de fogo, Eliseu, que era o sucessor de Elias, estava caminhando com ele. E assim é com todos os servos de Deus, até porque este é o mandamento de Jesus.
Jesus Cristo, ele disse: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você ver alguém auxiliando um líder, alguém junto de um pastor, saiba que aquela pessoa está aprendendo para que um dia venha exercitar o ministério eclesiástico. Porém, existem pessoas que confundem isto com aquelas pessoas que gostam de puxar o saco. E talvez isso aconteceu quando nós olhamos para Josué. A palavra nos diz que aonde Moisés ia, Josué estava atrás dele. Quando Moisés subiu ao monte, Josué subiu junto com ele. E Moisés subiu mais um pouquinho só e Josué ficou na metade. Quando Deus revela para Moisés que o povo havia construído um bezerro de ouro, Moisés desce. Quando ele chega na metade, ele encontra com Josué, o seu aprendiz. E Josué diz: olha, está acontecendo guerra no arraial. Mas Moisés diz para ele: não é barulho de guerra, é que o povo já se corrompeu. Moisés tinha Josué, que estava sempre ao seu lado. Quando Moisés entrava na tenda para orar, Josué ficava na porta da tenda esperando Moisés sair. E há quem diga que isso, ele puxava o saco, ele queria o ministério de Moisés, mas isso não é verdade. É uma preparação do próprio Deus, é uma preparação do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de perguntar nesta noite: quem é que você tem preparado? Porque ninguém na obra de Deus é insubstituível. O maior profeta, o profeta que falava face a face com Deus, Moisés, morreu. E quando nós lemos Josué 1, nós vimos Deus alertando Josué, dizendo: meu servo Moisés morreu, Josué, levanta-te tu agora e passa este Jordão. Com Elias e Eliseu era da mesma maneira. Eliseu estava aprendendo, seria o sucessor de Elias. E a palavra de Deus nos diz que quando Elias fosse levado ao céu, se Eliseu visse a carruagem de fogo, ele receberia a porção dobrada do espírito de Elias. E a palavra de Deus nos diz que quando Elias ele é levado, Eliseu ele vê a carruagem de fogo e clama: meu pai, carros e cavalos de Israel. Só que tinha um mistério, tinha um símbolo, aleluia, da sucessão do cargo de profeta. E qual era? Era a capa, era a roupa de Elias. E a palavra de Deus nos diz que quando Elias sobe, ele joga a capa aos pés de Eliseu. E quando Eliseu pega a capa, ele vai fazer prova com Deus agora. Ele voltando no Jordão grita: aonde está o Deus de Elias? E quando Eliseu joga a capa no Jordão, o Jordão se abre no meio. Aleluia. Esta passagem é uma tipologia do que aconteceu com Paulo. Quando nós olhamos o livro de Atos, nós vemos que Estevão, um homem cheio de fé, pregava a palavra de Deus, fazia sinais, prodígios e maravilhas. E por inveja dos sacerdotes, por inveja dos fariseus, eles pagam algumas testemunhas para acusar Estevão. E a palavra de Deus nos diz que eles levam Estevão até o tribunal para serem julgados. E quando Estevão está sendo julgado, ele olha para o céu e ele vê os céus abertos, e ele exclama: eu vejo os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Quando ele fala isso, os sumos sacerdotes rasgam as suas vestes, levam ele para fora, e a palavra diz que matam ele apedrejado, mas não antes de pegar as suas vestes e colocar aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Ah, você não entendeu. Aleluia. Assim como a capa de Elias caiu para Eliseu, aleluia, as vestes daquele homem chamado Estevão também foi depositada aos pés
de Saulo de Tarso, e ali Deus começa a usá-lo como um instrumento de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 8, nós vemos Paulo se tornando um instrumento do Senhor. Mas espera aí, pregador, no capítulo 8 ele ainda não havia sido convertido. No capítulo de número 8 ele ainda não havia sido transformado, sim, mas a roupa já havia sido depositada, a unção já havia sido derramada, e Paulo começa a ser um instrumento de Deus antes mesmo de ser transformado. Eu lhe provo, quando Jesus disse para os discípulos pregarem a palavra de Deus, ele disse: preguem a palavra em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2 o Espírito Santo desce, eles começam a pregar a palavra de Deus, mas eles ficam somente em Jerusalém, e o projeto de Deus era chegar nos confins da terra, mas aqueles homens ficam em Jerusalém. E quando nós vemos o capítulo de número 8, nós vemos que Paulo consentiu na morte de Estevão, e usado pelo Espírito Santo começa a perseguir a igreja. E quando Paulo começa a perseguir a igreja é dispersada, e eles começam a pregar a palavra em Samaria, em toda a Judéia, chegando até os confins da terra. E no dia de hoje, no assentamento, a igreja Assembleia de Deus é renovada. Antes de Paulo se converter, ele já estava sendo um instrumento de Deus. Aleluia, glorificado é o nome de Jesus. Quando nós lemos o capítulo de número 9 no livro de Atos, nós vemos que agora Paulo, movido de grande ira da igreja, vai pedir cartas aos sumos sacerdotes e vai se dirigir para a cidade de Damasco. Aleluia. E quando ele está indo no caminho de Damasco, ele vai ter um encontro com aquele que é o caminho. Como assim? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Paulo ia no caminho de Damasco. Aleluia. E é nesse caminho que ele vai se encontrar com Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que está fora do caminho, ele está perdido. É como eu e a minha esposa, estávamos fora do caminho, não sabíamos para onde ir, ou seja, estávamos perdidos. Mas quando nós encontramos o caminho, nós não nos sentimos mais perdidos. Aleluia. É assim na vida do cristão. Enquanto o crente não encontra Jesus na sua vida, enquanto o homem e a mulher não encontram o caminho, a verdade e a vida, ele sempre vai ser um perdido. Ele sempre vai ser um perdido na sua vida. Ele nunca vai ter uma perspectiva. Mas quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, aí ele não é mais perdido. É aí que ele se encontra. É aí que acontece a transformação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero crer aqui que nesta noite, pessoas que se encontravam perdidas, encontraram no caminho chamado Jesus de Nazaré. Aleluia, a luz, e já não estão mais perdidas em trevas. Mas pregador, eu ainda não encontrei Jesus, ou seja, eu ainda estou perdido. Não tem problema. Hoje é a oportunidade de você entrar no caminho. Hoje é a oportunidade de você se encontrar com Jesus. Hoje é a oportunidade que Ele te dá de você ver Ele no caminho de Damasco e deixar Ele fazer coisas novas na sua vida.